Oi gente, como vocês estão? QRA Manuzinha por cá, falando diretamente do QTH de Sossego, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o tema de hoje é um pouco polêmico, é aquele tema sobre família do caminhoneiro. Será que o caminhoneiro tem que levar a família na boleia ou não tem que levar a família na boleia? O que você acha? Qual é a sua opinião? Eu já quero deixar a pergunta aqui e pedir para você responder aqui embaixo nos comentários o que você pensa. O caminhoneiro tem que levar a família ou não, independente da quantidade de dias que ele vai passar fora. Não leva ou leva? Deixa aqui a sua opinião, seu comentário, que eu vou querer muito ver, muito saber. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha experiência como cristal. Já sou cristal há 8 anos, né? Tô junto com o Tomatão há 8 anos, sendo que 7 anos casada, ou seja, tivemos 1 ano de namoro. E no começo a gente não conversava muito sobre essa história de ir pra estrada, de viajar junto, mesmo porque a gente tava naquela fase de namoro, naquela fase de paixão, tudo que a gente queria era ficar junto. Eu já sabia que ele era caminhoneiro, essa foi a primeira profissão dele, inclusive, porque o pai dele já é caminhoneiro há muitos anos. Então ele cresceu, nasceu, foi feito dentro da boleia. E foi a primeira profissão que ele teve até ele conseguir a CNH e ir trabalhar pra fora. Detalhe, que antes dele ter ele tinha AD e ele já trabalhava também com caminhões que não eram articulados, né? E trabalhava para empresas também de fora. Eu não trabalhava mais com o pai dele. Então, assim, quando que começou a conversa sobre voltar pra estrada? Nós casamos, ele continuou trabalhando dentro da cidade pra Copagás, uma terceirizada aí da Copagás. E aí ele não ficou satisfeito muito, né, com o salário, porque a gente sabe que o salário do caminhoneiro dentro da cidade é diferente do salário do caminhoneiro que viaja. E ele não estava muito satisfeito, eu falei, vamos tentar abrir uma empresa, porque quem me conhece sabe que eu tenho uma veia comercial aí. Tentamos abrir uma açaiteria, deu certo por um tempo, só que a gente estava trabalhando junto, convivendo junto 24 horas. E isso não faz bem pro relacionamento, na minha opinião. Pra nós não deu certo. Ficávamos muito tempo juntos e tudo virava motivo para briga. Além das brigas de casal cotidiano, né, DR, ainda tinha as brigas do serviço, do trabalho, e a gente estava ficando muito sobrecarregado. Então decidimos juntos que ele ia voltar para a estrada. Eu comecei a mandar o currículo dele para várias empresas que eu sabia que estava contratando, até que uma empresa chamou ele. Ele foi viajar e essa empresa permitia que levasse a família. Porém, eu não fui. Por que eu não fui? Eu ainda tinha compromissos com a empresa que nós tínhamos aberto. E eu tive que ficar cumprindo com esses compromissos por um bom tempo. Praticamente por uns 2 anos. Eu fiquei com essa empresa aberta, trabalhando e o salário dele, viajando mais o meu salário, complementando pra gente conseguir nos organizar financeiramente, a fim de que eu conseguisse chegar, né, no período de poder ir viajar com ele. E nesse meio tempo ele arrumou esse serviço, ele saiu desse serviço, foi para outro serviço. E eu não podia ir, eu tinha que me contentar em ficar em casa e ver ele muito pouco. Principalmente porque todos esses serviços que ele arrumava ficava muito tempo longe de casa. Ficava assim, de cara, a primeira viagem que ele fez com a gente casado, ele ficou mais de 1 mês longe de casa e ainda foi para a Bolívia. Então chegou lá na Bolívia, o chip do Brasil não pegava lá, eu não conseguia falar com ele, achei que ele tinha sido sequestrado, achei que ele tinha perdido o celular, só pensava em coisa ruim. Até que finalmente eu consegui falar com ele e as coisas foram entrando no eixo. Mas como eu tinha aquela convivência diária com ele todos os dias, pra mim foi muito difícil não ter ele em casa. Então eu ocupava minha cabeça 24 horas por dia com trabalho. E isso me sobrecarregou de tal forma que desencadeou, né, a ansiedade, a síndrome do pânico, que eu vou falar com vocês sobre isso em outro vídeo, que foi decorrente praticamente do serviço e a falta que eu sentia dele. Então em outro vídeo eu vou conversar com vocês sobre isso. Pois bem, então durante 2 anos praticamente eu fiquei sem viajar com o Tomatão. E detalhe, não, tem um detalhe, eu fiz uma viagem, a primeira viagem que eu fiz com ele foi dentro desses 2 anos, eu tirei uma férias de 1 semana. E foi uma semana que eu fui pra Rondonópolis e fiquei de toco na Andali. Quem conhece Andali já curte esse vídeo. Que eu sei que se você é caminhoneiro, se você é graneleiro, você deve conhecer Andali.
ali de Rondonópolis, Mato Grosso. Já curte, já comenta aí no vídeo. Então foi a primeira viagem que eu fiz, foi pra Andali, e foi um toco de 7 dias, porque tinha quebrado. Como que é o nome, gente? Agora eu esqueci. Aonde vai o caminhão graneleiro pra descarregar. O tombador quebrou e ficamos 7 dias ali de toco. E pra mim foi o máximo, foi tudo uma maravilha. Por quê? Era a primeira viagem, eu tava curtindo muito, pra mim era tudo novidade. Então eu gostei pra caramba, e eu já fui com o meu psicológico preparado, porque eu sabia que viajar não era fácil, ele já falava pra mim. Ele às vezes nem queria me levar, porque ele falava, olha, você é muito enjoadinha, você não vai gostar, vai ser difícil, pra dormir não é muito confortável, os banheiros não são os melhores. E falava muita coisa, eu já tava achando que ele já tinha outra ali por trás, porque que ele não queria me levar, já tava estressada com isso. E aí eu falei, não, eu vou. Então eu fui com o meu psicológico preparado pra passar por todos os perrengues possíveis. E já levei esses 7 dias de toco logo de cara, porém na Andali tem uma salinha pra motorista, tem tudo, não sei hoje, né, gente, mas na época era tudo limpo, era limpo todos os dias, só o banheiro que era meio zoado assim, mas aí tem um posto lá perto, quem já foi, que se chama Mazute hoje em dia. Então lá tem um banheiro top. Cristais que estiverem na Andali, na região, vão lá naquele posto, porque o banho é grátis e o banheiro é muito bom, super limpo, recomendo. Então a gente ia tomar banho lá e eu achei tudo o máximo, a salinha com ar-condicionado, micro-ondas, aguinha gelada. Foi uma delícia pra mim, foi, sei lá, até uma lua de mel. Eu amei, não tenho nada a reclamar dessa minha primeira viagem. Mas depois eu passei um tempão sem poder viajar, porque tinha que cumprir os compromissos com a empresa, tinha contas pra pagar, tinha funcionário e eu não podia ir. E eu fiquei um tempão em casa e nesse tempo, né, sempre aquela chorava, sentia saudade, conversava sobre quando eu poderia ir. Ele falava, calma, vai chegar, logo vai chegar o tempo que vai dar pra você ir. E chegou esse tempo até que enfim. Quando chegou esse tempo de eu poder ir, que a gente tava com as finanças assim, não 100%, porque eu acho que a gente nunca ficou 100%, mas estava com as finanças alinhadas, a empresa que ele trabalhava não permitia que levasse a esposa. Eu falei, meu Deus, logo agora não permite que leve a esposa. Mesmo assim, a empresa não permitia, em regra, né? Mas os supervisores sabiam e autorizavam, né, que levasse. E eu fui, numa dessas viagens, eu fui. Eu fui em várias viagens e eu comecei a tomar gosto por aquilo. Não comecei a gravar ainda naquela época, mas eu procurava muito vídeo que me ajudasse, né, nos perrengues da estrada, que me ajudasse a viver toda aquela novidade. Eu não achava muita coisa e foi por isso que eu comecei a gravar. Foi quando eu falei, nossa, acho que deve ter mais gente que procura sobre isso. Então eu tô vivendo o que eu estiver vivendo, eu vou passar para as outras. E assim talvez incentive outras mulheres a gravar. E aí a gente vai trocando experiência e realmente foi isso que aconteceu, né? Eu comecei a gravar, comecei a conseguir ver vídeo, não sei se apareceu, se já tinha, não sei. Naquela época eu só conhecia, de fato, Mulher de Caminhoneira, era só uma, que é super famosa, a Carcule. Não via outros vídeos, não chegava pra mim, nenhuma plataforma. Então depois que eu comecei a gravar, eu comecei a ter acesso a outros vídeos, vi que outras mulheres também estavam gravando outros vídeos. E a gente começou a trocar uma experiência legal sobre essa vida na estrada. Tá bom, Manozinha, você falou, e cadê a polêmica? A polêmica é o seguinte, que hoje em dia tem muita empresa que não permite que leve a família. E aí, a gente se pergunta por quê, né? Por que não permite que leve a família? Geralmente, ou é pelo motivo da carga, que é uma carga muito perigosa, ou porque o seguro não cobre em caso de acidente, e a empresa quer se isentar, quer se precaver de acidentes, né? De ter que pagar alguma indenização para a família por conta de terceiros, ou de se precaver de não receber a indenização do seguro porque tem terceiros na cabine. E o que eu penso sobre isso? Se a empresa tem uma rota fixa ou tem uma rota que permita que aquele caminhoneiro passe na sua casa por continuamente, pelo menos umas 2 vezes por mês, no mínimo 2 vezes por mês, o caminhoneiro tem a oportunidade de estar passando na casa dele, eu até concordo que haja a proibição de levar a família. Mas, no caso das empresas que querem, que exigem que o caminhoneiro fique
muito tempo longe de casa, geralmente mais de um mês, mais de 2 meses, mais de 3 meses, eu acho injusto com a família que tem essa proibição. Por quê? A família, ela é composta geralmente, né, de um pai, uma mãe e filhos. Ou temos a família hoje mais moderna, que são 2 pais e filhos, ou 2 mães e filhos. Mas geralmente, um deles é no caso que a gente tá falando de caminhoneiros, né, um deles é o caminhoneiro motorista. E a presença dele se faz necessária, mesmo que a gente tenha tecnologias hoje como celular, ligação de vídeo, se faz necessário, né, até para o casamento existir, fortalecer o casamento, fortalecer a família, a saudade que sente dos filhos. A empresa que exige que o motorista fique mais tempo fora, no meu ver, é uma empresa que tenha que permitir que a família vá. Ah, mas e como que faz para a empresa não ficar prejudicada nesse caso? A empresa tem N formas de não sair prejudicada, que é o motorista, né, o caminhoneiro que é o contratado, assinando um termo de responsabilidade que isenta a empresa de qualquer responsabilidade em caso de acidente, que é exigindo que a família tenha um próprio seguro de vida em caso de acidente, que pode acontecer, né? E existem muitas outras que eu não sei enumerar para vocês, mas que acabam dando essa flexibilidade do caminhoneiro levar a sua família, né? Por isso que eu quis trazer essa polêmica aqui hoje, porque muita gente fala que não tem que levar, muita gente fala que tem que levar. Eu penso que o caminhoneiro, quando ele está com a família, ou que ele está com a companheira, com a esposa dele, ou a caminhoneira está com o seu esposo, eles têm muito mais responsabilidade, porque eles estão carregando, além da carga, os bens mais preciosos da vida deles, que é a família. Então eles vão ter cuidado em dobro, eles vão, né, prestar atenção em dobro, vai ser tudo redobrado, todo o cuidado vai ser redobrado, e quem tem a ganhar com isso é a empresa. Assim eu penso, e eu queria saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre isso, sobre esta grande polêmica aí do mundo dos caminhoneiros e das cristais.